Agora sim. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. A palavra de Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Vamos ler o 13 também. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então aqui, hoje o tema são os ministérios, os 5 principais ministérios da igreja. E a gente vê aqui que o Senhor apresenta esses ministérios. Quais são? Glória a Deus. No versículo 11 fala, ele designou alguns para apóstolos, primeiro, outros para profetas, segundo, outros para evangelistas, terceiro, e outros para pastores, quarto, e mestres, quinto. Amém? Para quê? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Somos nós. Não que nós sejamos santos, mas nós estamos buscando a santidade do Senhor. Então, por isso nós somos chamados santos de Deus. Porque nós buscamos viver como Deus e Ele é santo. Amém? Se alguma coisa a gente falha, a gente tem Jesus Cristo, que é o nosso advogado. E Ele é quem aperfeiçoa a nossa fé e aperfeiçoa e vai moldando, vai limpando, tirando tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Porque na palavra do Senhor Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Amém? Em toda a vossa maneira de viver, ou seja, em tudo, não só na igreja, né? No trabalho, na escola, em casa, com a família, com os vizinhos. Sede santo porque eu sou santo. E o que é ser santo? É apartar-se do mal. Ser santo é afastar-se do mal, afastar-se do pecado. Porque o ser humano lhe foi dada o livre-arbítrio, que é a escolha entre o bem e o mal. Então, cada vez que você escolhe fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e se afasta do mal, se aparta, se retira do mal, então você está no caminho à santidade. Porque isso é ser santo. Muita gente confunde santidade com religiosidade, rituais, caridade, e não é nada disso. E nem maneira de vestir. Obviamente que aquele que é transformado por Cristo, libertado por Cristo, né? Porque na palavra fala, aquele que o Filho do Homem libertare será verdadeiramente livre. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O que quer dizer ser livre? Ser livre para não pecar. Não é ser livre para pecar. A minha liberdade em Cristo me dá poder para dizer não ao pecado. Porque antes eu não tinha, eu era escrava do pecado. Hoje Deus me deu essa graça, o dom divino de tomar a decisão de não, eu decido não pecar. Eu decido me afastar do mal, por mais que a minha carne sinta o desejo, porque a gente sabe que a carne, a concupiscência, o desejo da carne é morte e é contrário à vontade de Deus. Está sempre em choque o espírito com a carne. Mas Deus me dá a graça para dizer não ao pecado e sucumbir à carne. Então, o meu espírito está no controle da carne, não a carne no controle do espírito. Amém? E quando o nosso espírito está no controle da carne, nós estamos andando em santidade, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Ninguém falou que era fácil. Fácil não é, porque o Senhor falou, a porta que leva para o reino do céu é estreita e o caminho é angosto. Estreito, angosto, dificultoso, cheio de pedra. Dificuldade. Porque o cristão é perseguido, o cristão é caluniado, o cristão muitas vezes é ridicularizado. É mais fácil fazer o mal do que tentar fazer o bem, porque esse mundo jaz do maligno. Então as pessoas têm mais liberdade, têm mais facilidade para fazer o mal neste mundo do que para fazer o bem. Mas nós que servimos a Cristo, nos esforçamos, por isso que o Senhor fala, sejam fortes e valentes, porque eu venci esse mundo. Amém? Ele é o nosso exemplo a seguir.
E nós podemos em Cristo Jesus. Né? No livro de Filipenses fala, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Amém? Então, em Deus nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Então, aqui Deus preparou esses ministérios. Para quê? Para que existe o ministério? Para que o homem se vanglorie? Para que ele receba a glória que somente é de Deus? Não, porque se lembre que Deus não reparte glória com ninguém. A glória é dele. E só para ele. Não, mas Deus entregou esses ministérios como dons, como talentos. Para quê? Para a edificação da igreja. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, e cheguemos à maturidade, ou seja, tudo isso é para que a igreja seja edificada. O que é edificada? Melhorada, para chegar na estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, por isso que a igreja, o corpo de Cristo, cada um Deus entregou um talento, um dom. Todo mundo tem dom em Cristo. Deus dá esse dom para quê? Para que a obra siga avançando, continue prosperando, porque a obra de Deus não pode parar. Amém? E para que todos sejam fortalecidos na fé. Se a mão direita trabalha bem, ela ajuda o corpo completo. Se os olhos direito funciona bem, vê bem, ele ajuda o corpo completo. Se a boca, os dentes estão sadios, ele ajuda o corpo completo. Todos os membros do corpo são importantes da mesma maneira, não é um mais e outro menos. E aquele que, então, quando o corpo, ou seja, você tem um talento, eu tenho outro, nós somos parte do mesmo corpo. Nós não podemos andar separado, porque senão não vai para frente o corpo, verdade? A mão não pode querer falar assim, não, eu vou para cá e querer se desfazer do braço e ir para o outro lado. Não tem como. Então, o corpo tem que estar são, tem que estar fortalecido em unidade para que então nós podamos chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, esses são os ministérios para começar. Vamos começar mais ou menos detalhando rapidamente o que é o apostolado. Okay? O que é o apóstolo? Né? Um dos principais ministérios ali, todos são importantes, né? Mas vamos começar pelo o ministério de apóstolo. Apóstolo é um fundador de igreja e acompanha o crescimento dela e ajuda no seu desenvolvimento, tá? Por exemplo, Paulo era um apóstolo de Cristo, porque justamente ele se enquadra nessa função aqui. Ele fundava, né? Ou seja, o fundador da igreja é Cristo, mas ele ali reunia os irmãos na fé, muitas vezes dava a conhecer a Cristo, né? Ou seja, muitas vezes não, sempre, né? Basicamente falava quem era Cristo, apresentava o Senhor como Filho de Deus, e todos aqueles que criam na mensagem, recebiam Jesus Cristo, então formava ali uma igreja, né? Era um discípulo de Cristo. Então o apóstolo, ele funda estabelece a igreja naquele lugar, né? E ele é dirigido, todos os ministérios são dirigidos pelo Espírito Santo, porque todos os ministérios é de Deus. Amém? Do Espírito Santo de Deus. Então, ele ali estabelece a igreja e acompanha o desenvolvimento, o crescimento. Por isso que a gente vê Paulo mandando carta para Efésio, carta para Coríntio, carta para qual outro aqui? Galácia e todos aqueles outros lugares aonde ele ia passando, abrindo uma igreja, né? Ou seja, evangelizando, estabelecendo uma igreja ali, então, e acompanhando o desenvolvimento daquele povo. Amém? Em Cristo Jesus. O apóstolo de Cristo está sempre em movimento, fundando outras igrejas e dando assistência a outras igrejas. Ou seja, as igrejas que ele abriu. É um mensageiro autorizado e enviado por Deus, né? Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente se autotitulando. 2 de Coríntios, capítulo 8. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Ou seja, aqui Paulo tá enviando a Tito, né? Que é um cooperador, um companheiro de Paulo nas suas missões.
né? Quando às vezes ele não podia, quando Paulo não podia estar porque estava preso ou em algum lugar, né? Ele tinha aquelas pessoas que sempre andavam com ele, mandava para ver nas igrejas, né? Como é que estava, né? Além das cartas, né? Enviava as cartas, trazia as cartas. Tito era como um filho espiritual na fé, era discípulo de Jesus e andava com Paulo, né? Nessas missões, muitas vezes. Vamos agora, então, falar sobre o ministério de profeta. Amém? A função do profeta é receber uma mensagem de Deus e comunicá-la fielmente aos homens, né? Então, muita gente diz, ser profeta é ser boca de Deus na terra. A profecia não é maior que a palavra. O que quer dizer isso? Quando um profeta é de Deus, a profecia, se vem realmente do Senhor, porque ele é profeta de Deus, vai enquadrar com a palavra. Porque Deus nunca vai dar uma profecia que seja contrária à sua palavra. Então, quando a gente vê que a pessoa se diz ser um profeta do Senhor, nós podemos encontrar coerência com a palavra de Deus naquela profecia, que tenha que ver com a palavra de Deus. Deus nunca vai ir contrário à sua própria palavra, porque Deus pôs acima dele mesmo a sua palavra. Por isso que todas as coisas que estão nesse livro vão acontecer. Porque Deus não mente, ele não volta atrás da nossa palavra. Quando a palavra é lançada, essa palavra não volta atrás sem dar frutos para o Senhor, sem que ela se cumpra. Assim como Deus falou que haja o dia, houve dia, que haja a noite, separou as águas e fez todas as coisas através da palavra, assim é quando Deus dá a palavra. Claro que Deus pode se arrepender? Pode. Quando se arrepender de tomar uma decisão severa contra uma pessoa ou contra uma nação, se aquele povo se arrepende. Porque ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a palavra dele é estabelecida pelos séculos dos séculos. O Senhor fala, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. Amém? Então, a profecia tem que vir de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, assim, Deus, na palavra de Deus, uma lei que está escrito, o quarto mandamento, honrar o teu pai e tua mãe, né? Deus nunca vai dar uma profecia contrária a esse mandamento, porque essa é a palavra de Deus. Então, Deus é um Deus de ordem, de coerência. Ele nunca vai, ou seja, usar um profeta para dar uma profecia que não esteja, que nós não podamos encontrar alicerce na Bíblia. Amém? Glória ao Senhor. Então, um dos primeiros requisitos, a gente vai ver características de um profeta verdadeiro de Deus, que a profecia que vem de Deus vai estar ligada à palavra de Deus e vai ter coerência com a palavra de Deus. Porque a profecia não é maior que a palavra. A maior profecia que existe é a Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer, lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a profecia. Amém? Claro, Deus dá a mensagem avulsa, pessoal, né? Na palavra dá. Amém? Mas a maior profecia é a palavra de Deus. A mensagem anunciada pelo profeta deve estar sempre de acordo com a revelação contida na Bíblia. É necessário conhecer a palavra para provar os espíritos. E espíritos aqui é com E minúsculo, quer dizer, não é provar o Espírito Santo. É provar se é o Espírito Santo. Porque existem vários espíritos. Existe espírito de confusão, espírito de mentira, o espírito do engano. Amém? Vamos ver no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14. A palavra de Deus fala assim. Isso. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O que Paulo está falando aqui? Que quando na igreja de Cristo, o Senhor usa profetas para falar, há uma ordem,
Ou seja, não vão levantar se há dois ou três profetas do Senhor, todos não vão levantar ao mesmo tempo e dar a profecia. Primeiro vai um, depois vai outro e assim por diante. Por quê? Para que haja entendimento, esclarecimento. Se lembra que Deus não é um Deus de confusão. Profecia vem com que função? Várias funções. Uma delas é fortalecer os santos na fé. Amém? Então aqui no 32 fala: Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Amém? Então a profecia de Deus pode vir como um alerta para a igreja, pode vir como uma palavra de encorajamento para fortalecer os irmãos, amém? Na fé. E a gente vai saber que essa palavra é de Deus, em primeiro lugar, se ela está dentro da palavra, dentro da Bíblia, se ela tem relação, coerência com a palavra de Deus, e a gente ora a Deus, pede a confirmação. Se alguém, por exemplo, se uma pessoa vem e fala que é um profeta de Deus, em primeiro lugar, como é que a gente conhece a árvore? Pelos frutos, verdade? A gente conhece a árvore, que tipo de árvore que ela é, pelos frutos que ela dá. Então, um profeta de Deus, em primeiro lugar, antes dele ser profeta, ele tem que ter atitude do quê? De servo. Servo de Deus. E um servo não é arrogante, um servo não é orgulhoso, um servo não sabe tudo. O servo é um instrumento, assim como qualquer servo e serva do Senhor, que tem esse ministério dado por Deus para edificar, para melhorar, para ajudar o corpo de Cristo. Então ele traz palavra fresca do céu, que sai do coração de Deus, por ordem de Deus, porque o profeta não pode estar falando, decretando, fazendo coisas se Deus não mandou. Tem muita gente falando que é profeta e falando e declarando e profetizando coisas que Deus não mandou, confundindo as pessoas, fazendo promessas falsas para as pessoas. E isso faz com que as pessoas creem em uma mentira e, ao não ver o cumprimento daquela palavra, se esfriam na fé. Tudo porque não testou os espíritos. A pessoa que tem relação com Deus vai orar, vai ter intimidade com o Senhor, vai entrar no secreto, no quarto, é leitor da palavra, busca praticar a palavra de Deus, tem um relacionamento com o Senhor. E possivelmente, na maioria das vezes, o Senhor vai revelar para aquela pessoa o que Deus quer, porque profecia é o que Deus quer revelar para você ou para a igreja, para melhorar a tua fé, para te ajudar, para te alertar. Então, quando Deus chega a levantar um profeta, quando Deus usa um profeta na igreja ou para falar com você, se você já tem uma relação com Deus, aquela palavra do profeta vem como uma confirmação. Porque Deus já falou com você através dos sonhos, através de um louvor, através da prédica que o pastor predicou, ou o evangelista que foi convidado, né, para sua igreja a predicar a palavra. Então ali Deus já falou com você, então aí vem o profeta e confirma aquilo, vem uma pessoa de fora. Amém? Um profeta do Senhor. Mas tá cheio de gente que não tem comunhão com Deus, não recebe revelação de Deus porque não fala com Deus. Como é que eu vou descobrir algo que você tem para mim ou seja, como é que eu vou saber algo de Deus que Deus tem na minha vida se eu não falo com ele? Então Deus já me falou. E aí ele vem e confirma com um profeta. Amém? Pode ser que no caso da congregação, que Deus use um profeta para anunciar uma mensagem que ainda Deus não revelou a ninguém, porque Deus revela aos seus profetas as mensagens, né? Não exclusivamente a eles, mas também, ou seja, tudo que Deus vai fazer, ele vai revelar aos profetas do Senhor. Mas como que a gente sabe, então, se Deus não revelou aquilo no secreto para você? Em oração. Se você quer testar, Senhor, em primeiro lugar, aquela palavra bate com o que a palavra de Deus fala? Ok, bate. Tem coerência? Tem. Né? Depois, então, agora, em oração, eu peço a confirmação para o Senhor. E se o Senhor quer confirmar aquela palavra, se aquela palavra for legítima, o Senhor vai confirmar no teu coração que aquela palavra vem de Deus. Amém? Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é que as pessoas não têm relação com Deus e estão atrás de revelação. Que é o mesmo procedimento daqueles que estão no mundo e vão atrás de tarô,
vão atrás de sortista, né? Mas a gente sabe que esse tipo de gente recebe revelação, sim, recebe, mas sabe da onde? De demônios, de espíritos malignos. E muitas vezes eles acertam, sabe por quê? Porque fazem um estudo, uma análise da tua vida. O único que é onipresente é Deus. Deus está em todas as partes e aonde você estiver, Ele está contigo. Satanás e seus demônios mandam enviado. Eles são regional. Tem em Maringá, tem aqui nos Estados Unidos, tem na África, tem na Ásia. Ele não pode estar em todas as partes, mas ele te estuda através do teu comportamento e daquilo que você fala. Ele conhece as tuas debilidades, pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Não porque ele conhece os seus pensamentos, nem o seu coração, e nem porque ele é onipotente, porque essa é uma característica somente do nosso Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o nosso comportamento, porque, ó, tem uma nuvem de testemunha anotando tudo. Tanto do bem quanto do mal. O próximo ministério é o ministério de mestre, né? Significa instruir vidas na verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus. Os ministérios do mestre capacitam divinamente para entender, explicar claramente e aplicar na prática a palavra de Deus. Amém? Então, para isso que o mestre vem. É um ministério dado por Deus, né? Ele vem para instruir as pessoas na palavra. Amém? O ministério de mestre consegue trazer estabilidade e maturidade para a igreja em tempos de seca, de frio, de tempestade, em tempos de, por exemplo, que muitas vezes as pessoas falam, Deus está em silêncio. Mas aquela pessoa é a mesma coisa, o pai ensina o filho. Amém? Aqui Deus nos ensina através da sua palavra. Ele te ensinou. Então agora, ele, vamos supor, Deus nunca se ausenta, mas como um exemplo, né? O pai deu uma ordem. Faça assim, assim, assado em certa situação, filho. E ele vai trabalhar. Aquela situação acontece. É necessário que o pai, que fique, por exemplo, que você grave aquela mensagem ou que você esteja no telefone constantemente com o pai, e o pai repetindo a mesma coisa? Falando com você? Não. Você já foi instruído na palavra, então aquela situação vem, mas muitas vezes você não ouve a voz do teu pai, mas ele já te falou. Amém? Muitas vezes Deus fala, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas Deus não tá falando comigo, tá um silêncio. É porque você tá na prova, você está sendo testado. Pode ser isso, mas geralmente, Deus está sempre falando com a gente, mas geralmente a palavra de Deus, quando já mora em nós, já nos dá a direção do que fazer. Porque a palavra de Deus é a vontade perfeita de Deus. Assim, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Perdoai uns aos outros, sede humilde, sede manso. Se o teu irmão pede uma capa, dá duas para ele, né? E todas essas palavras são instrução para nossa vida. Essa é a vontade. Como é que eu vou saber qual é a vontade do Pai? Lendo a palavra. Essa é a vontade perfeita de Deus para sua vida. Amém? Então o mestre vem para esclarecer esse tipo de coisa, vem para explicar muitas vezes, porque as pessoas leem a palavra e não entendem. Então o mestre, o ministério de mestre é esse ministério que consegue explicar a palavra com claridade, para que as pessoas no tempo da seca, da adversidade, do frio, possam lembrar e ter maturidade para conseguir andar com a palavra, sem cair. Amém? Vamos no livro de Tiago, capítulo 3. No versículo 1 fala assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que quer dizer aqui? A gente sabe que esse dom é de Deus. Amém? Mas o que Paulo está falando aqui é que nós seremos cobrados pelos talentos que Deus nos entregou. Muita gente quer ministério grande, como o de mestre, profeta, até mesmo apóstolo.
mas não entende o que leva a responsabilidade, o que você vai ter que entregar, porque quanto mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Né? Então, por isso que ele fala, é como se estivesse dizendo, gente, tem muita gente aqui querendo ser mestre, mas cuidado, porque ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque você está formando caráteres, você está colocando o alicerce, formando o alicerce através da palavra. Então, se você explica ela de uma maneira errada, ou se você não é conhecedor profundo, ou qualquer coisa no sentido, você pode confundir aquela pessoa. Ou seja, todo aquele que tenta ler a palavra sem a guiança do Espírito Santo vai chegar a um ponto que não vai entender e vai confundir as pessoas. E isso é muito perigoso. Então, na hora de ensinar, nós temos que ser muito cauteloso, porque nós seremos julgados com maior rigor. Amém? Vamos agora para o ministério de evangelista. O evangelista, o nome já diz, né? É aquele que leva as boas novas. Qual que é as boas novas? O evangelho. O evangelho de Cristo. O que significa evangelho? Boas novas. Boas notícias de salvação. A mensagem da cruz. Amém? Que Cristo morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Então, aqui o evangelista, ele vai fazer exatamente isso, ele vai levar a notícia de boas novas. Ele é capacitado para pregar o evangelho em busca dos perdidos. Porque aqui todos nós temos, Deus nos capacita, quando a gente recebe a Jesus Cristo, todos os filhos de Deus são capacitados para predicar a palavra, para buscar almas para Cristo. Amém? Mas esse dom de evangelista é profundo. Deus deu esse dom específico para os evangelistas de buscar as almas perdidas, as ovelhas que estão longe de Cristo. Amém? Então, ele é criativo para que todos entendam. Então, o evangelista, quando você vê uma pessoa com dom, quando é um chamado evangelista, essa pessoa tem o dom, ela se expressa de uma maneira diferente, ela é criativa ao ensinar a palavra de Deus, é aquela pessoa que Deus deu a facilidade de estabelecer relações com a nossa vida cotidiana para que a palavra de Deus seja entendida no nosso cotidiano diário. Amém? Então a gente vê que as pessoas que têm o chamado evangelístico têm esse dom, essa característica de conseguir explicar o evangelho de Cristo de uma maneira que todos entendam e atrair aquela ovelha perdida para Cristo. Amém? Vamos ver deixa eu ver aqui. Vamos ver agora sobre o ministério do pastor, né? Obviamente, o pastor é aquele que guia o rebanho de Cristo. Amém? A gente viu ali que antes de Jesus, depois já de haver sido ressuscitado, ele teve com os apóstolos 40 dias antes de ascender aos céus, e ele falou para Pedro, né? Perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro falou: amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo. E ele, cada vez que o Pedro falava amo, ele falava: então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Ok? Isso quer dizer que as ovelhas é do pastor. O bom pastor é Jesus Cristo de Nazaré. É ele quem deu a sua vida pelas suas ovelhas. O nosso bom pastor, o nosso grande pastor, nosso grande bom pastor é Jesus Cristo. Mas Deus estabeleceu nessa terra gente que tem chamado pastoral. Amém? Para quê? Para que guie o rebanho de Cristo. Para onde? Para o caminho que é Cristo Jesus. Amém? O pastor é constituído por Cristo para nutrir, cuidar, amadurecer espiritualmente cada ovelha. Então, o pastor é quem cuida das ovelhas de Cristo. Infelizmente, tem gente que se autotitula
pastor. E a gente vê aqui que o pastor é constituído por quem? Por Cristo. Mas como que eu sei que eu tenho um chamado pastoral? Deus vai falar através de sonhos. Deus vai usar pessoas estranhas, diferentes do seu convívio, que vão predicar na tua igreja onde você congrega. Deus vai confirmar uma e outra vez que o teu chamado é pastoral. E além disso, você vai apresentar características desse chamado. Porque o pastor é aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que ama almas. Que tem esse cuidado com as pessoas. Amém? Além, obviamente, de conhecer a palavra, porque ele é quem vai guiar as ovelhas para o caminho correto, que é para Cristo. Então, o pastor tem que estar alicerçado na palavra. Amém? Ele é constituído por Cristo para quê? Nutrir. Por que nutrir? Porque a palavra de Deus é alimento. É ele quem vai dar de comer para as ovelhas. Se o pastor não prega a palavra, as ovelhas passam fome e morrem. E é o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. Porque as ovelhas não estão comendo palavra. Estão comendo qualquer outra coisa. Que é enganoso, coisas enganosas, negócio de prosperidade, dinheiro, de que crente não nasceu para ser pobre, e que crente não fica doente, e que não sei o que. Ou seja, estão falando um monte de coisa que são palavras vazias, que não são palavras de Deus, e as ovelhas espiritualmente estão morrendo, porque não estão sendo nutridas com a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Então, o pastor, que é o verdadeiro pastor chamado por Cristo, ele vai nutrir as ovelhas, ele vai cuidar das ovelhas. O que é cuidar? Ter cuidado com alguém. Você tá bem hoje? Ovelha de Norá? O que aconteceu que você não veio no culto? Né? Tá tudo bem? Nós vamos fazer uma visita aí. Vamos, de Norá, vamos fazer uma visita na casa da Maria. Faz tempo que a Maria, né? A Maria tá passando necessidade. Ô, Maria, vamos lá orar por João. O João tá com o filho no hospital. O pastor cuida das ovelhas. Porque as ovelhas, por exemplo, o pastor tá lá com as suas ovelhinhas. A ovelha machuca, ele dá, vamos embora, toca pra frente, deixa essa ovelha pra lá. Não. Não pode ser assim. Esse não é o pastor de verdade. O pastor de verdade ama as ovelhas. O interesse do pastor é as almas para Cristo. Então, aquele que se diz pastor e não ama gente, não, mas olha, eu não tenho saco, não tenho vocação para lidar com gente. Então, seu chamado não é ser pastor. Amém? Porque tratar com gente é difícil? Mas Deus dá esse dom para os pastores. Paciência, amabilidade, autoridade com amor. Amém? Então, o pastor nutre, o pastor cuida e o pastor amadurece, porque quando a pessoa vem para Cristo, ela é uma criança, ela é imadura. Ela é primeiro ela nasce, depois ela é um bebê, né? Ela nasceu, ela é um bebê. O pastor tem que ir lá nutrir dando o quê? Vai dar churrasco com mandioca? Não, o pastor vai dar leitinho pro bebê, porque pode ser uma ovelha de 70 anos. Recém se converteu a mulher, o homem tem 70 anos, mas ela é um bebê espiritual. Não, que você vai pro inferno, que não sei o que, que não sei o que. A ovelha vai sair correndo. Não, muita gente fala assim, não, mas a palavra de Deus tem que ser dita, a verdade. Sim, mas tudo tem seu tempo e sua hora. A gente tem que começar com um pouquinho, com leitinho, e depois a criança já vai querendo, já aquilo não vai ser suficiente. Ela mesma vai começar a pedir. Ela mesma, você vai começar falando, pregando do amor de Cristo, do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, que ele é o Filho de Deus, e assim, assado. E aquilo vai criando uma fome espiritual naquela ovelha, e ela vai crescendo espiritualmente. Então, ela mesma vai pedir, agora eu quero caldinho de feijão. Só o leite não vai nutrir, porque ela vai crescendo, ela vai precisando de mais. E assim é com os que se convertem a Cristo. Começa devagarinho, depois ele fala assim, não, mas me ensina mais desse aqui. Como é que é isso aqui, essa questão aqui nessa passagem? E aí você vai alimentando a ovelha, o pastor vai aumentando, ou seja, Deus vai capacitando aquela pessoa para receber mais, que nem um bebê. O estômago é pequenininho, vai crescendo, aí vai começar a comer coisas mais sólidas.
E assim por diante, até que vira, né? Até que depois já come de tudo. Não, Carneiro. depois só falta comer pedra derretida. Não, agora falando sério. É assim, a ovelha recém-convertida. Então, o pastor é quem tem esse chamado. Agora, uma igreja sem pastor, como é que as ovelhas. Ok, meu Deus, presta atenção, mãe. Tem uma igreja que não tem pastor. Nós sabemos que o nosso bom pastor é Jesus Cristo. Mas nós, como ser humano, Deus instituiu isso aqui para ajudar no crescimento. Então, a pessoa recém-converteu. Quem é que vai cuidar daquela ovelha? Quem é que vai alimentar aquela ovelha? Quem é que vai apacentar aquela ovelha? Quem é que vai ajudar no amadurecimento daquela ovelha? Dentro de uma casa, os irmãos ajudam uns aos outros? Sim. A irmandade ajuda? Sim. Né? A irmã cuida do irmão, o irmão cuida do irmão mais pequeno, do menorzinho, etc. Mas é necessário ou não uma mãe dentro de uma casa? Ou um pai? É. Assim é na igreja de Cristo. É necessário. Esses ministérios que Deus colocou não foi à toa. Então, infelizmente, as pessoas querem fazer as coisas da maneira que elas acham mais conveniente. E não pode ser assim. Ah, não, porque não tem pastor. Melhor não ter pastor, porque aí não paga dízimo. Ou seja, tudo isso aí vai em contra da palavra de Deus, porque tudo estabelecimento são decretos, ordem de Deus, para que haja um crescimento no corpo de Cristo sadio. Deus não deixou a gente assim como que a Deus dará, não. Tem uma ordem nas coisas. Amém? Só que, infelizmente, o que acontece? Hoje em dia a gente vê muita gente se autotitulando chamados ministeriais, como esses, né? O pastor, profeta, apóstolo e tal, e não são. Então mancham, querem manchar o evangelho de Cristo, mas não pode, não consegue manchar. Então, por isso que muita gente fica desacreditada em pastores, em profetas, não crê mais em ninguém, porque são os lobos vestidos de ovelha. Mas existe pastor com o chamado verdadeiro de Deus? Existe. Existe profeta de Deus ainda? Existe. Assim como existe evangelista, missionário, gente que serve ao Senhor com amor e temor. Temem a Deus, porque sabem que vão ter que dar conta. O verdadeiro servo de Deus que tem chamado ministerial sabe da responsabilidade que leva nas costas. Amém? É uma responsabilidade muito grande, né? No livro de João, no capítulo 10, 11, fala muito bem isso. Vamos ver. Vamos ver que o bom pastor é Jesus. Mas é ele mesmo que instituiu esses ministérios dentro da igreja que é dele. Então o povo quer ficar mudando as coisas dentro da igreja que é do Senhor e não é deles. No livro de João, capítulo 10, versículo 11, fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, quantas pessoas que a gente vê por aí que estão se doando a si mesmo pelas ovelhas? São poucos, muito poucos. A gente viu hoje, mas existe aquele que realmente tem o chamado de Deus e realmente está disposto a entregar sua vida pela obra de Cristo. É que nem a questão dos israelitas. 2 milhões mais ou menos de pessoas ali saíram do Egito, que Deus usou Moisés para libertar, mas só 2 entraram. Então muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem gente que está se denominando A, B e C e não são, porque a carga é pesada. O pastor, além de ter que orar por ele mesmo, pela família dele, assim como cada um de nós tem que fazer, tem que cuidar das ovelhas de Cristo. Orar pelas ovelhas de Cristo, tem que jejuar pelas ovelhas de Cristo, tem que se sacrificar pelas ovelhas de Cristo, porque Deus vai pedir conta de cada uma delas. E fulano, e ciclano, Deus conhece cada ovelha. E aquela de pintinha, fulano, de Norá, se você tem um chamado pastoral, mais pra frente o senhor vai falar, cadê a Maria, Lucas, Tiago, João, fulano, ciclano, beltrano? Você é responsável por eles. Se eles não estão lá,
o que é que você vai falar para Deus? Você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que dar conta. Então, quem tem esse chamado tem uma responsabilidade muito grande. E o povo que está aí vivendo uma vida de mentira, que não tem chamado coisa nenhuma, vão ter que prestar conta com Deus. Amém? Então, o ministério pastoral foi instituído pelo Senhor Jesus. E é só Ele quem pode fazer esse chamado. Assim como ele disse a Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Amém? Então, esses são os 5 principais ministérios, que é o ministério de apóstolo, ministério de profeta, mestre, evangelista e pastor. E esses ministérios estão ainda hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo presente dentro da igreja de Cristo. Por que eu falo presente dentro da igreja de Cristo? Tem várias denominações que se dizem de Cristo, mas não obedecem a Cristo, então não são de Cristo. Aparentam ser, mas não são, porque estão em desobediência. Amém? Foi Deus que instituiu e o que Deus põe, ninguém pode tirar. Essa é a verdade. Vamos agradecer ao Senhor por essas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas palavras que nos instruem na verdade, meu Deus, que nos livra, meu Deus, de toda confusão e faz cair por terra toda mentira, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Deus, porque tu és a nossa rocha firme, meu Deus. Ajuda-nos ainda mais a compreender cada palavra que foi lida hoje, meu Deus. Revela-nos no nosso coração, meu Deus, no silêncio da noite. Instrui-nos, Senhor, no teu amor, na tua infinita misericórdia. Senhor, nas tuas palavras que são, Senhor, alimento para a nossa alma, meu Deus, e fortalece a nossa fé. E que tudo seja feito para a glória do teu nome, no nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus.